galerinha, como combinamos, nós vamos começar agora a falar sobre o pensamento liberal. Selecionamos John Locke e Adam Smith. Quem sabe a gente pode pegar algum outro autor, tá bom? Do Adam Smith a gente vai estudar o segundo tratado do governo. É o livro que inaugura o pensamento liberal. Tá? Esse aqui é o livro que inaugura o pensamento liberal. Quer saber o que é liberalismo clássico? É nesse livro. E na História da Riqueza das Nações, posterior do Adam Smith, né? Esse aqui é um tratado político. É como se fosse a defesa política e filosófica do liberalismo, esse livro aqui. E o do Adam Smith é como se fosse a defesa econômica. Por que a economia liberal é melhor do que o que eles estavam combatendo na época, que era o mercantilismo? Aliás, a primeira coisa importante para você saber, né? Hoje há uma rivalidade entre pensamento liberal e pensamento socialista, ou social-democracia, né? A social-democracia e o pensamento liberal. Na época, não. Cada palavra que está aqui é para derrubar o pensamento conservador absolutista, né? Os inimigos dos liberais da época eram os conservadores. Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista econômico, até do ponto de vista religioso, né? Eles não coincidiam. Uns eram católicos e outros eram protestantes. Então eles eram rivais em tudo. Tá certo? Então, segundo tratado. Aqui não tem introdução, né? Se tu for ler esse aqui, tem gente que é metido, fala que a tradução desse livro... Ora, porra, se tu sabe inglês, lê na íntegra. Se não, dá pra ler de boa. Esse daqui é baratinho, essa edição. Também tem o... da coleção Os Pensadores. Tá bom? Vem com uma introdução legal, contextualizando, né, a vida e obra. Aqui não é só... Aqui tem a carta acerca da tolerância, né, que ele vai defender a tolerância religiosa, que ali na época que eles estavam vivendo, estava tendo muita guerra religiosa. Inclusive foi por causa dessas guerras religiosas que a galera rasgava para os Estados Unidos, e principalmente os puritanos, né, eles fugiam direto para os Estados Unidos e colonizaram lá. Tá bom? Segundo tratado do governo, que é aquele mesmo que está ali, uma outra edição, para quem gosta de comparar traduções. E o ensaio sobre o entendimento humano, que aqui ele vai defender o empirismo dele, né? A teoria da tábula rasa, que nós nascemos, somos um papel em branco. A carta acerca da tolerância é até engraçado, né? O limite da tolerância, que ele fala que você tem que tolerar todas as religiões, menos quem não tem religião, né? Menos o ateu. Mas o John Locke, ele é um monstro, né, cara? Tem que ler. Esse aqui é um monstro. Para entender o pensamento, a filosofia moderna, o mundo moderno, esse aqui sabe, quando sai no meio campo no jogo, esse aqui é aquela primeiro toque na bola. Pensamento liberal. Também tem um artigo espetacular, muito bom esse artigo, olha aqui, ó. O pensamento político de John Locke e o surgimento do liberalismo. Thomas Varnhagen. Cara, esse artigo é espetacular, muito bom esse artigo aqui, a contextualização histórica, a análise do pensamento liberal, que geralmente o pensamento liberal clássico, ele é analisado de forma muito anacrônica, porque sempre que se lê o pensamento liberal clássico, tem-se em mente a comparação com o pensamento socialista, ou com a social-democracia, ou com o pensamento marxista, coisa que não tem nada a ver, é absolutamente equivocado. Tá? Marx não tinha nem nascido quando foi publicado isso aqui. Marx não tinha nem nascido também quando foi publicada a História da Riqueza das Nações de Adam Smith. Marx vai nascer só no século XIX. Então, esse debate aqui é pensamento liberal e o contexto do pensamento liberal, que eles querem socar, que eles querem derrubar. Eles querem derrubar tudo que tem relação ao pensamento conservador da época, que era o pensamento absolutista. E todas as suas formas de justificativa filosófica, política ou econômica. Tá? Cada palavra de John Locke é para isso. Só que antes eu preciso... Essa primeira aula vai ser só uma introdução para você sacar o contexto histórico, porque pensa numa bagunça que estava na Inglaterra. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa são dos eventos mais complicados, mais enjoados de se compreender a sequência do desencadeamento histórico. Parece aquela música do Renato Russo, quando ele vai cantar Índice, ele fala, eu sempre erro essa. Todo professor, quando vai falar das revoluções puritana e gloriosa, que foram as duas revoluções que colocaram o parlamento liberal no poder,
Tá certo? O pessoal se confunde um pouco, mas vem comigo que aqui você vai aprender bacana essa parada. Quando a gente for para estudar, for para dentro do livro do John Locke, tu vai entender todo o contexto. John Locke viveu exatamente nesse período que eu vou te falar. Ele volta no navio na restauração da monarquia. Então tu vai já sacar isso aqui. O primeiro passo para a gente entender essa parada, sobre as origens do pensamento liberal, eu selecionei a Guerra das Duas Rosas. Pô, a Guerra das Duas Rosas foi um lance assim meio Game of Thrones, né? Tinham duas casas ali lutando pelo trono da Inglaterra. Tá? Eram os Lancasters e os York. Essas duas galeras aí passaram 30 anos se matando para ver quem ia ficar no poder. No fim, quem assume são os Tudors, a dinastia Tudor que assume, que ganha o trono e faz um acordo, né? O Henrique VII casa com a Isabel de York e vai iniciar a dinastia Tudor. Só que o Tudor mais famoso não é ele, é o filhote deles, né? O Henrique VIII, que funda a igreja anglicana, tá? Porque ele quer se divorciar da sua primeira esposa, Catarina de Aragão, uma princesa espanhola que foi lá para a corte para casar com o irmão dele, que era o irmão dele que ia assumir o trono. Ele nem era o principal da linha de sucessão, só que o irmão dele morre. A Catarina já estava lá, o irmão dele morre, e ele acaba tendo que casar com a prometida do irmão dele por questões políticas ali, né? Aliança militar. Vocês sabem que o casamento real foi sempre uma aliança militar, política, econômica, né? Então ele casa com a Catarina de Aragão, vai ter uma filha, a Maria Desguiada, pode pesquisar aí, moleca doida ela, tocou o terror quando ela... Só que é o seguinte, ele se apaixona pela Ana Bolena, essa é uma das versões, né, que ele teria se apaixonado por ela, e teria pedido não o divórcio, que não existia nem na época, mas sim a anulação do casamento dele. Pede para o Papa, pede para a Igreja Católica nega, por uma questão dogmática e também para não arrumar confusão com a Espanha, né? Que era um império poderosíssimo na época, o Império Espanhol. E o que acontece? Ele acaba rompendo com a igreja, se apropria de toda a posse da igreja lá, funda uma outra igreja que era praticamente uma cópia do catolicismo, mas com ele no comando, ele sendo chefe político e religioso, e se casa com a Ana Bolena. E vai ter uma filha com a Ana Bolena. Ele já tinha uma filha aqui, com a Catarina vai ter uma. E essa filha que vai ser o bicho da goiaba, que vai ser a Elizabeth. A fama da Ana Bolena na corte não era das melhores, né? O apelido da irmã dela era a puta da corte. Apelido que às vezes até chamavam ela também, né? Só que ela acaba sendo acusada de traição e vai ser a primeira, vai ser decapitada. Morre, né? A Catarina também morre de uma doença. Pessoal, tem rumores que ela poderia ter sido envenenada. Depois ele vai casar com a Joana e essa aqui vai dar o único filho homem dele. Que também não vai vingar, o moleque sempre desmilinguido, molezinho, entendeu? Não vingou. Ele ainda casou, teve 6 esposas ao total. Mais uma outra ele vai mandar matar. Não tinha guilhotina, então era na espada, né? O carrasco vinha e vape. Os carrascos tinham fama, né? Com um golpe só decepar dava muita fama. Tá bom? Então o que acontece? Então aqui é essa aqui que vai assumir o trono depois da morte dele. E ela que vai ser, assim, pensou no absolutismo, pensou na era do ouro do absolutismo inglês, britânico. A gente vai... quem é a filhota da Ana, que é a Elizabeth I. É a mesma Elizabeth de hoje? Claro que não. A de hoje é velha, mas porra, vamos respeitar, né? Na verdade não tem nem parentesco. Você vai ver que outra dinastia vai assumir, não tem nenhuma... Então a Elizabeth I vai vencer a invencível... Olha que bacana, olha que ironia histórica. Ela vence a invencível armada da Espanha. Ela incentiva a pirataria. É um momento de prosperidade. Tá certo? Ela coloniza os Estados Unidos. Inclusive tem um estado em nome dela, Virgínia, né? Porque, segundo reza a lenda, ela era conhecida como a Rainha Virgem.
e não teve filhos, e só Deus sabe. Tem boatos de que ela não era virgem, coisíssima nenhuma, que ela era bem danada, mas não teve filho, não casou e entrou para a história como a rainha virgem. Quando ela morre, como ela não deixa descendente, assume um primo dela, o Jaime I, tá certo? Que vai governar já de forma absolutista, vai governar, já é um Stuart, né? Já vem de forma absolutista. Quando ele morre, ele deixa para o filho dele, Carlos I. E é esse Carlos I aí que vai entrar em conflito. Todo rei, todo monarca aqui, ele tinha que, além de governar, além de responder questões econômicas, tinha que agradar a aristocracia, tinha que agradar a burguesia, ainda tinha que resolver problemas religiosos, né? Porque aqui já existia o calvinismo, já existia a versão puritana, né? Que era querer praticar a religião cristã de forma pura. Então, tem os católicos, tem o anglicano, ainda vão surgir os calvinistas para se meter nessa confusão toda que vai rolar aqui. Então, quem não conseguia se movimentar e ser eficiente nisso aí, arrumava confusão no parlamento. E o Carlos I arruma confusão e ele vai ser enfrentado por Oliver Cromwell, que era um puritano, sabe, daqueles enjoado militar, rígido, e ele vai formar um exército para lutar contra o exército do rei. Vai rolar uma guerra civil, o Oliver Cromwell vai vencer, vai pegar Carlitos I e vai decapitar. A frase mais famosa desse período foi: o sangue dele não é azul. Era tudo o que sustentava ideologicamente o rei no poder, era a teoria do direito divino, né? Então o rei era enviado de Deus na terra. O que fizeram com o rei? Mais de 100 anos antes de fazer isso na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa vão fazer. Vão matar não só o rei, vão decapitar Deus e o mundo lá, a rainha também. Aqui não, pegaram só o rei e vape. E quando mataram o rei, vai ser a época, vão instaurar uma república. Já houve uma república na Inglaterra. Então vão instaurar uma república que vai ser liderada por Oliver Cromwell. Como ele era um cara muito rígido e um militar meio avesso à conversa, ele acaba fechando o parlamento, que era tudo que ele mais odiava, que eles mais odiavam nos reis. Esses reis aqui, todos eles tiraram essa de fechar o parlamento. Então ele fecha o parlamento e governa de forma ditatorial. Se eu não me engano, 10 anos dura o governo dele, até que ele morre. E ele deixou o filho, né, para assumir. O filho era o Richard e o Ricardo. Só que o Ricardo era molenga, não tinha a fibra do pai dele. Tinha até um apelido que era Ricardo Treme-Treme. Porque ele, quando ele ia falar, se tremia todinho, o coitadinho do Ricardinho. Então o Ricardinho tem... Alguns falam que ele mesmo, algumas fontes dizem que ele mesmo pediu para sair, né? Ele pede para sair. E outros dizem que o parlamento chegou, não, mano, pega o beco, isso não é pra ti, tu é muito mole, tu é muito frouxo. Ele tinha a fama de se tremer, de ser, sabe, um abestado, pombalés. Essa era a fama do Ricardinho Treme-Treme. Então quando ele sai, o que vai acontecer? O parlamento vai convidar o Carlos II, filho do Carlos I, que tinha sido decapitado para voltar e assumir o trono, mas para, tipo, respeitar, levar em consideração o parlamento quando for governar. Ele consegue governar, mas sempre com um pezinho no absolutismo. Era amigo do Luís XIV da França, fez umas reuniões até com o Luís XIV. Parecia que ele estava tramando alguma coisa. Até que ele consegue terminar o mandato dele. Um rei, quando é que termina o mandato? Quando ele morre. E vai assumir o irmão dele, Jaime II. Estou te falando que haja nome. E o Jaime II era católico, já chega com pensamento conservador, tinha proximidade com a aristocracia, então o pessoal do parlamento já não gostou de cara, já falou, não, brother, não vamos nem dar moral para esse cara. E aí fizeram a tal da Revolução Gloriosa, que não teve derramamento de sangue como a Revolução Puritana. Qual foi a Revolução Puritana? Foi o Oliver Cromwell, né, que é o puritano, sertão, bonitão. Ele que pegou e montou um exército. Essa foi a Revolução Puritana, já a Revolução Gloriosa não. Foram lá, tinham contato, tramaram, né? Foi uma trama inteligente, foi um lance maquiavélico mesmo, né? E foram buscar, o nome do maluco é Guilherme de Orange. Foram buscar ele, que ele era casado com a Maria Stuart, olha o sobrenome Stuart aqui de sangue real, né?
E esses dois aqui vão reinar a respeito. Primeiro eles vão ter que assinar um documento chamado Bill of Rights, coisa assim, que é uma declaração de direitos que eles têm que quem manda é o parlamento. A família real representa o Estado, mas não governa. E ele, não, tá na mão. Esperto pra caramba, se esses otários aqui tivessem feito a mesma coisa, ficavam como a família real é hoje, que não faz porra nenhuma, só fica vivendo com dinheiro, tendo uma vida de luxo com dinheiro público. É isso que é a família real na Inglaterra. E o que acontece aqui? O Guilherme de Orange e a Maria Stuart vêm no navio para assumir o trono. E neste mesmo navio aqui está voltando um exilado político por causa de toda essa cagada que ele teve que pegar o beco, porque ele se meteu, ele foi tipo um militante, né? E o nome desse brother é John Locke. E no nosso próximo encontro eu vou falar para vocês o pensamento liberal de John Locke. Um abraço a todos.